Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Quem tá chegando por aqui pedindo licença para entrar na sua casa é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe, na próxima 1 hora a gente vai bater uma boa prosa para discutir questões urgentes do Brasil que envolvem agroecologia, saúde, alimentação, meio ambiente e também destrinchar esses assuntos mais cabeludos, mais difíceis da política, economia, do mundo do trabalho, mas que também são fundamentais pra gente entender o que está acontecendo no nosso país. Meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Se liga só nos destaques do programa de hoje. O Brasil consegue reduzir desmatamento na Mata Atlântica, mas bordas do bioma seguem ameaçadas pelo avanço do agronegócio no Cerrado, Caatinga e Pantanal. No Paraná, a MST realiza a segunda jornada da natureza para enfrentar crise ambiental. Municípios que tiveram mais mortes por Covid mantiveram votos em Bolsonaro em 2022. Professora e militante sem terra falou sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho. E Brasil de Fato estreia podcast Coriscos, apresentando método para valorizar a agroecologia no Nordeste. E a gente começa então o programa de hoje conversando com o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto. A gente tem o prazer de receber ele justamente para repercutir esses dados que estão sendo divulgados hoje, nessa terça-feira, que é o Atlas da Mata Atlântica, uma parceria da Fundação SOS Mata Atlântica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse estudo traz um número positivo, traz uma boa esperança, mostrando que o desmatamento no bioma caiu entre 2022 e 2023, uma redução de 27%. Se foram desmatados 20 mil hectares em 2022, em 2023 foram 14.700. Mas tem mais dados para a gente repercutir, para a gente entender. Nem todas as notícias são boas, mas antes de tudo eu queria te cumprimentar, Luiz Fernando. Obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente do Brasil de Fato, amigo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. E aí também um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Maravilha. Luiz Fernando, como eu comentei, traz esse número positivo sobre a redução, mas ao mesmo tempo o relatório alerta que, se a gente olhar também em paralelo outro estudo que também é feito pelo SOS Mata Atlântica a respeito do sistema de alerta de desmatamento, esse sim mostra um aumento em paralelo a essa redução que eu comentei anteriormente. Se a gente olhar para o sistema de alerta de desmatamento, a gente vê uma crescente. Se foram desmatados 74 mil hectares em 2022, em 2003, foram 81 mil hectares. Eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouquinho que dois indicadores são esses, como que a gente tem que olhar para eles paralelamente e, afinal, qual que é a conclusão que a gente pode ter sobre esse balanço, sobre como foi 2023 em relação à Mata Atlântica no Brasil. Tá joia, obrigado. Isso realmente tem uma certa complexidade. O Atlas da Mata Atlântica, que é essa colaboração da SOS Mata Atlântica e do INPE, ele mapeia todos os fragmentos de floresta da Mata Atlântica acima de 3 hectares e ele detecta desmatamentos acima de 3 hectares. Então a gente chama que o Atlas enxerga as florestas maduras da Mata Atlântica, que somadas todas representam 12,4% da cobertura florestal original do bioma, né? Vamos lembrar que a Mata Atlântica é a floresta, o bioma que a gente mais devastou ao longo da nossa história. O SAD, que é o Sistema de Alertas do Desmatamento, que é uma colaboração da SOS Mata Atlântica com o MAP Biomas, ele mapeia qualquer fragmento de floresta a partir de meio hectare. Então ele enxerga fragmentos 6 vezes menores do que o Atlas enxerga. Então é um óculos muito mais potente, que a gente enxerga mais floresta do que o Atlas enxergava. E ele também detecta desmatamentos de 1/3 de hectare. Ele detecta desmatamento 10 vezes menores do que o Atlas detecta. E eles se complementam, né? Já que o Atlas pega as florestas maduras, o SAD pega as florestas jovens e as florestas maduras, as áreas em regeneração. Mas o importante é que os dois sistemas eles apontam a mesma tendência. Existe de 2023 para 2022, houve uma diminuição significativa do desmatamento na região contínua da Mata Atlântica, que vai
do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, com uma diminuição importante em regiões com desmatamento histórico muito alto, como Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. E os dois sistemas apontam um aumento do crescimento nas transições da Mata Atlântica para o Cerrado e nos encraves de Mata Atlântica, que são ilhas de Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e também nessa transição para o Pantanal. Então, os dois sistemas apontam uma boa notícia, que é uma redução do desmatamento numa faixa contínua muito grande da Mata Atlântica, e um aumento do desmatamento nessas transições que estão localizadas na Bahia, no Piauí e no Mato Grosso do Sul. Na soma de tudo, né, o SAD, que é esse sistema de alerta de desmatamento, é o que enxerga mais floresta, é o que enxerga mais desmatamento, então diminuiu o desmatamento das florestas maduras, dos maiores fragmentos, mas quando a gente soma tudo, houve infelizmente um pequeno aumento de um ano para o outro. Um aumento do desmatamento, o senhor se refere? Um aumento do desmatamento total, né, com uma região de diminuição e uma região de aumento, e essa região que aumentou muito, né, e a gente enxergou muito desmatamento nessas regiões da Bahia, do Piauí, do Mato Grosso do Sul, que compensou essa diminuição do desmatamento nas outras regiões mais tradicionais, como Minas, Paraná e Santa Catarina. Perfeito. É realmente complexo, vamos destrinchar isso com calma. Então, acho que uma primeira pergunta que me parece importante para a gente entender o que está acontecendo é se o senhor acredita que é seguro afirmar, então, que o combate ao desmatamento que está acontecendo na Mata Atlântica, portanto, ele é satisfatório, o que aconteceu ao longo de 2023. É possível afirmar isso? Isso é uma ótima pergunta. Sim, houve uma diminuição em função do aumento da fiscalização, da aplicação da lei da Mata Atlântica, e em regiões onde a lei não é contestada, onde ela é aplicada, onde não há nenhuma contestação sobre a existência da Mata Atlântica, isso diminuiu. Então, sim, isso é resultado do aumento da fiscalização. Essas regiões de transição, com a Caatinga, com o Pantanal e com o Cerrado, são regiões em que não se aplica a lei da Mata Atlântica. É importante lembrar que a Mata Atlântica é um bioma reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição e é o único bioma que tem uma lei para a sua proteção, que só permite o desmatamento de áreas com fins de utilidade pública ou interesse social, que não é o caso da destruição da floresta para a expansão da agropecuária. Então, nessas regiões aí da fronteira agrícola brasileira, da Bahia, do Piauí e do Mato Grosso do Sul, nós não temos a fiscalização adequada, pois não há uma aplicação rigorosa da lei da Mata Atlântica. Então, a sua pergunta é sim, em uma determinada região do país a fiscalização melhorou, aumentou, ficou mais rigorosa, e tem ainda regiões em que ela ainda não é aplicada adequadamente. Que ótimo, professor. Acho que é uma boa maneira de a gente conseguir olhar uma esperança e conseguir ver com concretude como a gente pode ter dispositivos que de fato funcionam para trazer respostas efetivas, concretas e, enfim, para já, né? Mas isso, ao mesmo tempo, nos faz alertar para o que está acontecendo nessas regiões de divisa, né? Vocês já conseguiram identificar qual que é o desmatamento predominante nessas divisas, nessas ilhas que vocês viram que o desmatamento cresceu? Sim, então assim, essa redução do desmatamento nessa região contínua da Mata Atlântica, ela está alinhada com a redução do desmatamento na Amazônia. Então a Amazônia também diminuiu o desmatamento em 2023 e infelizmente há um aumento do desmatamento na Caatinga e no Cerrado, e nessa transição, nessa fronteira entre a Mata Atlântica, Cerrado, essas ilhas na Caatinga e no Pantanal, e o principal vetor é a expansão da agropecuária brasileira. A gente está falando das regiões da fronteira agrícola brasileira, onde a gente está ainda derrubando floresta, seja Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga ou Cerrado, para plantar grãos, para plantar soja, um pouco para a silvicultura e também para a expansão da pecuária. Esse é o grande vilão do desmatamento da Mata Atlântica hoje, assim como da Caatinga, do Pantanal e do Cerrado. Professor, é muito importante trazer isso porque a gente olha bastante como a expansão agrícola às vezes é vista como realmente a expansão do Brasil, né? Como um motor da economia, mas ao mesmo tempo quando a gente vê que o desmatamento que está acontecendo na Mata Atlântica é responsabilidade justamente desse setor, me parece que a gente é obrigado a questionar esse modelo desenvolvimentista e mais do que isso, né? Tratar de fazer com que a população consiga compreender que não está funcionando, que essa equação não está equilibrada, tem alguma coisa que não está fechando por aí. É uma questão que também incomoda vocês? Vocês também se deparam com essas inquietudes quando vocês olham esses dados?
Claro, porque a Mata Atlântica é o bioma, a floresta que a gente mais destruiu ao longo da nossa história. Cada pedaço que a gente destrói faz muita falta para combater a crise climática e a crise da biodiversidade. Nós sabemos que não é necessário derrubar mais floresta, nem nenhum ecossistema nativo do Brasil para a gente aumentar a produção agropecuária. A gente tem as pastagens aí com baixa produtividade, a gente tem muita terra aberta, mal ocupada, com baixíssima produtividade, que poderia ser usada para aumentar a nossa produção. Além disso, desmatar a Mata Atlântica, a gente está plantando tragédias para o futuro, a gente está emitindo gás de efeito estufa, está intensificando e acelerando a mudança climática, criando mais eventos climáticos intensos e frequentes, como agora está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Na Mata Atlântica é a região onde tem muito risco, onde tem acontecido muitas tragédias, e a gente está expandindo a agricultura em regiões de risco para a própria agricultura. Então, derrubar a Mata Atlântica compromete o nosso futuro de ter água, de ter energia elétrica e até de ter comida e produção agropecuária, porque a gente está acabando com a floresta que dá serviço ecossistêmico para 70% da população brasileira. Perfeito. A gente está conversando com o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto. Ele está trazendo esses dados inéditos divulgados hoje sobre como foi o desmatamento na Mata Atlântica em comparação de 2022 com 2023. E você estava comentando, professor, que, por exemplo, que um dos resultados que mostraram que a Mata Atlântica conseguiu ter uma redução no desmatamento em 2023 é muito por conta de existir uma lei de proteção a esse bioma, algo que não acontece em nenhum outro bioma, seja o Cerrado, Pantanal, Caatinga. Então, lhe parece que essa é uma resposta, que a gente precisa ter leis específicas, ou isso é um exemplo, mas a gente precisa de pensar de outra maneira para conseguir proteger imediatamente toda a nossa floresta no país? Olha, a lei da Mata Atlântica é uma inspiração, né, para os outros biomas brasileiros, porque a gente precisa alcançar o desmatamento zero e nós não temos instrumentos para isso ainda. Na Mata Atlântica a gente já tem essa lei, ela não é uma lei de desmatamento zero, mas após a sua promulgação em 2006, houve uma diminuição muito grande do desmatamento, ele segue nessa tendência de redução, indo para um desmatamento zero, depois eu vou falar sobre isso, e sem dúvida é algo que tem que ser replicado, porque hoje a gente tem o Código Florestal para os outros biomas, que permite o desmatamento. O Brasil tem um compromisso internacional e com a nossa própria sociedade, do atual governo, de zerar o desmatamento até 2030, e isso não é porque é bonito, é porque a gente precisa alcançar o desmatamento zero para evitar novas tragédias, para evitar a mudança climática, né? Porque a gente não precisa disso para o crescimento da nossa economia, é uma necessidade para todos nós. Então a gente precisa de novas leis, a gente precisa também de incentivos para quem mantém a floresta de pé, mas certamente a lei da Mata Atlântica é um começo para inspirar algo para a gente alcançar o desmatamento zero em todo o Brasil. A gente espera que a gente alcance o desmatamento zero primeiro na Mata Atlântica, porque foi essa floresta que a gente mais devastou, que a gente, né, depende dela para a maior parte da população, e onde a gente já tem uma lei, todo um instrumental que nos permite alcançar isso antes de 2030. Isso é uma oportunidade, é necessário e é urgente. Lhe parece, então, que a Mata Atlântica pode despontar como o primeiro bioma que o Brasil vai poder levantar essa bandeira, esse marco de desmatamento zero, se as coisas continuarem acontecendo mais ou menos nessa perspectiva que vocês vêm estudando? Exatamente, a gente tem tudo para alcançar o desmatamento zero na Mata Atlântica, é a região do Brasil que a gente tem a melhor governança, que a gente tem recursos, que a gente tem pesquisa, que a gente tem Estado, que a gente tem governos que podem fazer essa mudança, e além disso a gente tem que pensar na restauração da Mata Atlântica, não só parar de desmatar, mas restaurar o que a gente derrubou, tanto para proteger a nossa água, para proteger os nossos rios e proteger a nossa biodiversidade, e também para evitar novas tragédias e retirar carbono da atmosfera. A restauração da Mata Atlântica é uma solução para enfrentar a crise do clima e a crise da biodiversidade, que são sérias ameaças para a humanidade hoje, tanto do ponto de vista ambiental, econômico e até da saúde, né? A gente agora sabe que a pandemia, que epidemias de dengue estão muito associadas também ao desequilíbrio dos nossos ecossistemas e da falta da natureza no nosso Brasil. Isso parece muito importante o que o senhor comentou,
professor Luiz Fernando, a respeito da reconstituição, que não basta apenas o desmatamento zero, mas também recuperar, porque me parece que é uma maneira também da gente criar uma espécie de escudo de proteção justamente para essas crises climáticas, né? A partir do momento que a gente conseguir voltar a ter florestas no meio urbano, nas suas bordas, talvez funcionem como barreiras para desastres climáticos, como a gente viu no Rio Grande do Sul e outros tantos estados nesses últimos anos. Isso realmente é possível, é factível, ou a gente nem isso talvez seja o bastante para conseguir minimizar que seja toda essa crise climática que a gente está vivendo? Olha, isso é possível e necessário, né? A gente plantar a floresta e recuperar nossos ecossistemas, plantar as florestas, e para isso a principal política é o Código Florestal, a política pública, né, da restauração, a gente recuperar as áreas que foram desmatadas, desrespeitando a legislação ambiental brasileira. A gente tem essa obrigação de fazer isso, e fazendo isso, sim, a gente vai estar minimizando os efeitos dessas mudanças, desses eventos climáticos extremos, diminuindo os riscos, e esses riscos é tanto para a produção agropecuária brasileira, para a safra nacional, quanto para as populações nas cidades. Os efeitos das mudanças climáticas estão acontecendo em todos os lugares do nosso país, não só para quem está na cidade, mas também para quem está no campo, que sofre com uma seca, que sofre com uma grande enchente, com uma grande chuva, que ameaça, no final das contas, a safra brasileira e além da qualidade de vida nas cidades. Luiz Fernando, se você me permite sair um pouquinho do tema da Mata Atlântica, entendo que é o seu objeto de estudo, mas me chamou muita atenção o fato de que o principal desmatamento está acontecendo nessas bordas com os outros biomas, como a Caatinga, Pantanal, Cerrado. E você comentou, inclusive, né, que a gente está vendo uma redução do desmatamento que ela está acontecendo na Amazônia e na Mata Atlântica. Talvez o governo não esteja dando a devida importância a esses outros biomas, como Cerrado, Caatinga, Pantanal, ou não é exatamente essa análise que a gente deve fazer? Não, tem a questão da emergência da Amazônia, né? Ela realmente chama muita atenção pela questão da sua importância mundial para a mudança climática, e ele é o que o mundo todo presta atenção, né? Então, óbvio que a Amazônia tem um papel central e a gente precisa combater o desmatamento na Amazônia imediatamente, mas também tem uma questão muito associada aos vetores de desmatamento. Então, na Amazônia a gente tem uma questão fundiária séria, né? A gente tem muito desmatamento em terras públicas, seja terras públicas não destinadas, quanto unidades de conservação, e também terras indígenas. Existe uma disputa pelo território. E nos outros biomas, né, como Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e no Pampa, a gente já tem a maior parte de terras privadas, e a principal política para dar conta do desmatamento é o Código Florestal, que permite um desmatamento em propriedades privadas. Então, primeiro, tudo indica que ainda a maior parte do desmatamento brasileiro em áreas privadas é ilegal, sem autorização, e a fiscalização é muito importante, mas a gente tem no Cerrado, por exemplo, um aumento do desmatamento legal, né? As autoridades autorizando desmatamentos, o que não é ilegal, mas é algo que nos compromete. Então, a gente tem na Amazônia uma questão fundiária a ser resolvida. Na Mata Atlântica a gente já tem, além da Mata Atlântica, ela deve ser seguida, e para os outros biomas a gente tem que ter novas políticas que incentivem quem tem floresta de pé e que não permitam novas derrubadas de florestas em áreas privadas, que é teoricamente possível pelo Código Florestal. Então a gente tem que rever isso frente ao contexto da crise ambiental, da mudança climática e da crise da biodiversidade, porque isso é um bumerangue, né? A gente está desmatando hoje para produzir hoje, amanhã, e depois de amanhã já não pode produzir mais por uma série de problemas da falta da natureza no nosso país. Complexo, ou seja, nos envolve, nos exige olhar a questão como um todo, mas ao mesmo tempo nas suas particularidades, né? E aí eu fico até pensando se talvez, ao mesmo tempo eu fiz a provocação, se a gente precisaria de leis específicas para cuidar de cada bioma, como foi o caso da Mata Atlântica, mas ao mesmo tempo isso, a partir da sua explicação, a gente entende que talvez as políticas precisam ser, digamos, interbiomas. Exato, a gente tem que resolver a questão fundiária. É a primeira coisa do Brasil para resolver a questão do desmatamento, principalmente na Amazônia. A gente precisa de novos instrumentos para manter a floresta de pé onde é possível desmatar. Mas para isso a gente precisa resolver uma questão no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, porque lá vai tudo na contramão. A gente tem projetos de lei sendo aprovados ou sendo submetidos tanto em Brasília quanto em vários estados que diminuem, enfraquecem a legislação ambiental, que permitem cada vez mais desmatamento. Então é uma grande contradição, um contrassenso enorme, a gente vivendo tragédia todo dia, entendendo que precisa acabar com o desmatamento, tendo inclusive esse compromisso, e
tendo projetos de lei, né, apoiados pela bancada ruralista e por uma série de grupos que flexibilizam a nossa proteção ambiental, que podem gerar muito mais desmatamento e muito mais tragédias pela frente. Então, sim, a gente precisa melhorar as nossas leis, enquanto a gente tem proposta para piorar o que a gente já tem. Luiz Fernando, importante o senhor ter comentado sobre o Congresso, que me abre aqui para a gente conversar sobre algumas questões pontuais que eu acho que faz parte de tudo isso que a gente está conversando, que, por exemplo, ano passado a gente viu esse projeto de lei, o 14.595, justamente do ano passado, que alterou a lei da Mata Atlântica. Ele chegou a ser vetado pelo presidente Lula, mas, enfim, foi reformulado e ele tá aprovado, está em lei, né? O senhor pode atualizar um pouquinho qual que é a situação dele, afinal, se ele segue como uma ameaça ou se essa ameaça foi contida de certa forma? Teve o projeto de lei lá que mexia no Código Florestal, que tinha o jabuti da Mata Atlântica. O presidente Lula vetou essa parte que permitiu o desmatamento da Mata Atlântica, então isso foi uma grande conquista, embora tenha permitido atrasar a implementação do Código Florestal, que foi uma derrota ambiental, né? Mas existem vários outros projetos no Congresso. Tem um que agora que trata exclusivamente de permitir desmatamentos em campos nativos na Mata Atlântica e todos os outros biomas, que também pode ser um prejuízo ambiental muito grande. Como tem novos projetos sobre enfraquecendo o Código Florestal, e a gente chama a atenção também para um projeto de lei sobre o licenciamento ambiental, que está no Congresso e que pode ser muito perigoso para a gestão ambiental no Brasil e pode causar muito mais desmatamento na Mata Atlântica e em todo o país. Luiz Fernando, nossa conversa está chegando ao final, mas eu queria ouvir mais uma análise sua, principalmente uma comparação entre os primeiros anos de gestão do governo Lula e o que vem sendo apresentado neste ano, mas talvez nem tanto sobre a gestão e sim sobre o contexto que o Brasil e o mundo enfrentam, porque na primeira e segunda gestão também, com a ministra Marina Silva, o governo Lula foi responsável aí por uma grande redução no desmatamento, principalmente na Amazônia, sendo uma referência internacional até hoje. Esse ano, nesses anos de gestão agora do terceiro mandato, a gente também vem vendo uma redução na Amazônia, mas como a gente estava comentando, ela está se focando um pouco demais, talvez nessa região amazônica e não no Brasil como um todo. Você acha que o governo tem contexto, tem condições para conseguir concretizar um desmatamento assim como foi lá no primeiro, segundo ano de gestão, ou talvez esse Congresso e todos esses contextos que o senhor trouxe impeçam que a gente consiga ver um avanço tão produtivo como foi nesse primeiro momento? Olha, o governo Lula colocou a questão ambiental como uma centralidade, tanto na sua campanha, né, quando ainda era uma candidatura à presidência, quanto logo no início do governo, colocou de maneira muito clara que a questão ambiental seria muito importante, que chegar no desmatamento zero seria uma promessa, uma grande conquista que seria alcançada. Houve uma mudança enorme, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, isso é inquestionável, de postura, de entendimento, né, de uma retomada da política ambiental, mas o governo está tendo muita dificuldade de seguir com essa agenda. Primeiro, por essa ampla frente que é esse governo, né? Tem muitas contradições entre as questões ambientais e os interesses na mesa. Eu acho que o caso do petróleo é bem evidente, né? Em que a parte ambiental do governo deixa muito claro que a gente tem que parar de explorar petróleo, e a gente tem partes do governo que entende que precisa explorar petróleo. Isso é só para dar um exemplo. Então isso ainda é uma bola dividida. Essa promessa do presidente, ela ainda está sendo questionada dentro do próprio governo, mesmo com a crise do Rio Grande do Sul agora. E tem toda essa dificuldade no Congresso, né, que a pauta ambiental tem sido atacada, o governo não tem uma maioria, e tem cedido para conseguir avançar algumas pautas, tem cedido na pauta ambiental. Então ele sim tem condições, é possível, mas precisa fortalecer muito essa agenda, trazer novos aliados dentro do governo e também no Congresso ser mais incisivo. A gente vai estar acompanhando e conta com a análise do senhor sempre para entender cada passo que o governo dá, mas não só o governo, mas o Congresso, o Brasil, porque é urgente todas essas questões. Queria te agradecer mais uma vez, Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Eu que agradeço o convite e conte conosco em próximas oportunidades. Grande abraço.
Maravilha, nós acabamos de conversar então com o Luiz Fernando Guedes Pinto, ele que é diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, e a gente repercutiu em primeira mão esses dados divulgados hoje, nessa terça-feira 21, justamente o Atlas da Mata Atlântica, que é uma parceria da Fundação SOS Mata Atlântica, junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os estudos, os dados mostraram uma redução no desmatamento no bioma, que caiu em 27%. Se em 2022 foi desmatado 20 mil hectares, em 2023 foram desmatados 14.700, mas ao mesmo tempo o estudo, os dados do SOS Mata Atlântica mostram que nem tudo pode ser olhado com essa perspectiva, porque numa análise mais precisa, por meio do sistema de alertas de desmatamento da Mata Atlântica, que é outro sistema que também consegue medir esse com mais precisão, consegue medir áreas menores, áreas com menos de 1 hectare de tamanho, consegue ver que o desmatamento cresceu nessa perspectiva. Isso aconteceu porque esse desmatamento foi justamente nas bordas da Mata Atlântica e também nos interiores de alguns biomas como o Cerrado e a Caatinga. São porções da Mata Atlântica que estão presentes dentro desses biomas. Bom, então o desmatamento nessas regiões aumentou. Em 2022 o desmatamento foi de 74 mil hectares, em 2023 foi 81 mil hectares. Ou seja, no balanço geral o desmatamento acabou crescendo de 2022 para 2023, mas numa taxa mais controlada, o que, segundo o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, há uma perspectiva que o Brasil está se aproximando do desmatamento zero na Mata Atlântica. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar então um recadinho super importante aqui do nosso programa que a gente não se cansa de compartilhar. Saber que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio vai ser um prazer e uma alegria imensa saber que o nosso programa está chegando nesse cantinho especial do país. Hoje são 378 emissoras que recebem todos os dias o nosso programa para fazer justamente essa retransmissão, colocar na sua grade de horário, e você está mais do que convidado e mais convidada para entrar junto com a gente. Bom, é bem fácil, é só em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você entrar junto com a gente. Lembrando que o nosso programa também fica disponível no nosso site para download gratuito a qualquer momento, e você pode conferir também nas principais plataformas de podcast. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Bora falar sobre dados da saúde e como a gente pode fazer análises políticas sobre isso. Como assim, né? É o seguinte, municípios que tiveram mais mortes por Covid mantiveram voto em Jair Bolsonaro, que foi candidato à reeleição em 2022, como todo mundo lembra, né? E esse cenário já havia sido observado em relação às eleições anteriores, de 2018, e perdurou mesmo após as perdas históricas para a pandemia que todo o Brasil acompanhou. Vamos entender melhor como essas coisas se relacionam, que dados são esses? A nossa repórter Nara Lacerda apurou esses dados e quem vai contar pra gente é Douglas Matos. Assim como observado em 2018, os municípios que mais votaram em Jair Bolsonaro em 2022 também foram os que mais registraram mortes por Covid-19 nos picos da pandemia, registrados em agosto de 2020 e abril de 2021. É o que aponta uma pesquisa da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. Estudos anteriores já sinalizam uma relação entre os óbitos causados pelo coronavírus e a escolha eleitoral feita na eleição anterior à pandemia. A nova análise referente ao último pleito confirma que essa tendência não mudou mesmo após as consequências da emergência sanitária. Segundo o levantamento de dados referentes a 2018 e 2022, no geral, a cada aumento de 1% dos votos municipais em Bolsonaro, houve alta de 0,48% a 0,64% no excesso de mortalidade no município durante os picos da pandemia.
O estudo pontua que essa correlação pode estar ligada à influência que o ex-presidente, agora inelegível, exercia sobre o eleitorado. Abre aspas, a descrença sobre os efeitos prejudiciais da pandemia, a não aceitação do uso de máscaras, a resistência inicial à compra de vacinas e a lenta implementação de uma campanha de imunização podem ser algumas das razões para essa associação entre os votos de Bolsonaro e a mortalidade excessiva, fecha aspas. Os resultados indicam que nem mesmo o alto número de mortes observado ao longo da pandemia pareceu surtir efeito no eleitorado bolsonarista de uma eleição para outra. Já os municípios que mais votaram na candidatura petista de Luiz Inácio Lula da Silva não apresentaram essa associação com o aumento da mortalidade pela Covid-19. Ainda de acordo com o estudo, o fenômeno também pode estar relacionado aos conceitos de política tribal e polarização afetiva. O primeiro termo, política tribal, se refere, abre aspas, ao ambiente político dominado por eleitores cuja preocupação predominante é aqueles conosco e aqueles contra nós. Ou seja, que apoiam candidatos que representam suas crenças étnicas, religiosas ou de grupo, independentemente da política que promovem. Já a polarização afetiva ocorre quando há um amplo sentimento de rejeição a determinados grupos políticos. No Brasil, ela é muito representada pelo chamado antipetismo. O estudo diz ainda, abre aspas, em termos concretos, partidários com alta hostilidade para com o outro partido estão mais motivados a se distinguir de seus oponentes políticos e por isso eles tendem a adotar posições sobre novas questões que diferem do partido não gostado e combinam com aquelas de seu partido preferido, fecha aspas. Para chegar ao resultado, a pesquisa utilizou dados do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, no Ministério da Saúde, da Justiça Eleitoral e do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para chegar aos índices sobre o excesso de casos fatais, foi realizada uma comparação entre o total de óbitos dos picos pandêmicos e a média mensal de mortes nos 5 anos anteriores à emergência sanitária. A análise considerou os votos nos primeiros turnos de cada pleito. Essa análise foi feita em colaboração com a Fiocruz Bahia e Universidade Federal da Bahia, publicada na revista científica Cadernos de Saúde Pública. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos. É importante e necessário conhecer o que diz e o que faz cada pessoa que se coloca como candidato ou candidata a cargo nas eleições, né? Como a reportagem lembrou, Bolsonaro está inelegível, mas essa postura dele é similar à de muitas outras pessoas que querem votos, então é importante, é fundamental pesquisar a história de cada candidato, cada candidata. A gente destaca agora um dos exemplos de atuação de saúde pública na situação de emergência no Rio Grande do Sul. É que os novos voluntários da Força Nacional do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, chegaram nessa semana no estado. Esse grupo vai reforçar o suporte emergencial para a população atingida pelas enchentes. O trabalho da Força Nacional começou no dia 5 de maio com 100 profissionais e agora o número chegou a 202. As equipes volantes são compostas com médicos e enfermeiros que vão atuar simultaneamente em 10 municípios prioritários. O Ministério da Saúde anunciou também que haverá ampliação do atendimento feito nos hospitais de campanha. A Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou orientações sobre as doações de produtos de higiene e de limpeza para o Rio Grande do Sul. Vamos saber mais detalhes? Quem está aqui para contar para a gente é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional. A solidariedade com o Rio Grande do Sul pode ser vista na quantidade de doações enviadas ao Estado. Agora, a prioridade é para produtos de limpeza, higiene pessoal e cosméticos. Muitos são usados para desinfetar objetos e ambientes, o que evita o aparecimento de doenças causadas por germes e bactérias. Diante dessa rede de solidariedade, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ressalta que é importante a pessoa checar se o produto está regularizado, o que pode ser feito no site consultas.anvisa.gov.br. Além disso, devem ser entregues na embalagem original para que eles possam ser usados de maneira correta.
Caso as empresas de cosméticos e produtos de higiene, como sabonetes, queiram fazer a doação, devem incluir alguma frase no rótulo dizendo que o produto tem essa destinação. Não é necessário, nesse caso, fazer qualquer comunicação à Anvisa. Já para as empresas do setor de saneantes, que são aqueles produtos usados na limpeza e conservação de ambientes, é necessário realizar o pedido junto à agência. No caso de um novo produto com outro nome ou diferente apelo de rotulagem específico para a doação, é necessário providenciar uma nova notificação ou registro na Anvisa, mesmo caso para os cosméticos e produtos de higiene. Apenas as empresas fabricantes desses produtos que tenham autorização de funcionamento podem notificar ou registrar esses produtos na Anvisa. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Vale a gente lembrar que a Anvisa é uma das instituições que tem um papel crucial nesse momento de emergência no Rio Grande do Sul. Além disso, no dia a dia da saúde pública, a gente até pode dizer que toda a população do Brasil é beneficiada por essa atuação. E é importante destacar que, mesmo fora dessas situações de crise, a Anvisa tem uma importância fundamental, isso para toda a população, independentemente da classe social, econômica, local do país, seja qual for o perfil da população das pessoas que a gente está falando. Isso porque a atuação da agência abrange a regulação, fiscalização e controle de diversos produtos e serviços que afetam diretamente a saúde da população. Os principais são, por exemplo, regulação de medicamentos e produtos de saúde, controle de qualidade, de segurança alimentar, vigilância sanitária, proteção do consumidor, pesquisa e desenvolvimento e emergências de saúde pública. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. Todas as vezes que você doar sangue, nunca esqueça, você vai estar ajudando a salvar a vida de uma família inteira. Esse paciente, ele é pai, ele é mãe, ele é o irmão, ele é o amor da vida de alguém. Então doe sangue, procure uma das unidades mais próximas da sua casa e realize a sua doação de sangue. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Vamos falar agora sobre alerta de contaminação por agrotóxico. Olha só esse dado que preocupante. Um estudo encontrou 8 pesticidas nos rios da Bacia Araguaia que banham os estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará. Vamos saber mais sobre essa denúncia na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Pelo menos 8 pesticidas estão presentes em boa parte dos rios da bacia do Rio Araguaia, que banham os estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará. Essa é uma das conclusões de um estudo recente feito pela Universidade Federal e Estadual de Mato Grosso, junto com as federais de Santa Maria e de Goiás. Um dos responsáveis pelo estudo, o pesquisador Dilermando Pereira Lima Júnior, colheu amostras de água no Araguaia e encontrou 8 tipos de pesticidas em baixa concentração. Entretanto, chamou a atenção o fato que essa contaminação ambiental já atinge todas as subbacias da região. Então, se a gente for considerar, por exemplo, as normas europeias para contaminação, muitas dessas águas aqui que a gente pegou poderiam ser consideradas não potáveis mais, ou seja, não destinadas mais para consumo humano. Então, que leva a uma discussão séria, dessa contaminação influenciando a qualidade de vida aqui das populações humanas da região. De acordo com a pesquisa, a presença das substâncias representa riscos significativos, tanto para os ecossistemas aquáticos como para os meios de subsistência humanos, mas ainda não há uma relação clara com a cultura de milho e soja comuns na região. Dilermando Pereira explica ainda que seria necessário testar a influência de fatores como o manejo do pasto e a preservação da mata ciliar e do solo. Esse trabalho que nós fizemos foi o primeiro que a gente tem que fazer para fazer um monitoramento de longo prazo, para aí sim definir claramente quais são os principais agentes, se é realmente agricultura, se é pecuária, porque quando a gente fala desses agentes econômicos, a gente não pode ser leviano de acusá-los, mas também não pode dar salvo-conduto para eles achar que eles podem fazer tudo. Nossa produção tentou contato com a Secretaria do Meio Ambiente do Tocantins, questionando como é realizado o monitoramento da qualidade das águas, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia. Aqui no Bem Viver, a gente constantemente defende uma agricultura
mais sustentável e, obviamente, sem uso de venenos. De uma forma geral, a gente destaca a importância de uma legislação que priorize práticas agroecológicas e uma fiscalização efetiva. A gente sabe que é recorrente, por exemplo, o uso de substâncias proibidas em muitas lavouras pelo país, e não menos importante que as questões anteriores, a gente vai ecoar sempre a importância da educação e conscientização sobre o assunto. Uma dica é a campanha que você encontra no site contraosagrotóxicos.org. É bem fácil o site, contraosagrotóxicos.org. Lá tem muitos manuais, muitos informes que explicam por que esses venenos são prejudiciais, primeiro para a nossa saúde, mas para todo o meio ambiente como um todo. No Paraná, o MST vai realizar a segunda Jornada da Natureza para enfrentar crise ambiental. O evento vai começar no dia 27 desse mês e segue até o dia 5 de junho, demarcando duas importantes datas para a questão ambiental. Entre as atividades da programação no estado, está previsto o lançamento de 15 toneladas de semente de Jussara e Araucária. Vamos saber mais sobre essa ação muito bacana, sobre as expectativas para o evento. Douglas Matos está por dentro e nos explica. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Paraná, vai realizar entre os dias 27 de maio a 8 de junho a segunda Jornada da Natureza, semeando vida para enfrentar a crise ambiental. As ações serão realizadas em todas as regiões do estado e vão marcar o Dia da Mata Atlântica e o Dia Mundial do Meio Ambiente. A jornada reforça a integração da luta pela reforma agrária com ações de enfrentamento à crise ambiental, que já causa danos incalculáveis à vida, sendo a mais recente no Rio Grande do Sul e em diversas partes do planeta. A ação integra o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do MST e busca intensificar a recuperação ambiental e a produção de alimentos saudáveis, com a meta de plantar 100 milhões de árvores até 2030. Parte da programação da jornada será na comunidade Dom Tomás Balduino, que receberá pela segunda vez o sobrevoo para o lançamento de sementes de palmeira Jussara, planta em risco de extinção, conhecida como açaí da Mata Atlântica. A semeadura da Jussara também vai ocorrer em união com as comunidades Guarani e Caingangue da terra indígena de Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, com o assentamento agroflorestal José Lutzenberger, em Antonina, e com outras comunidades tradicionais do litoral paranaense. Ao todo, serão semeadas 10 toneladas de palmeira Jussara. O plantio de árvores também vai se estender aos municípios de Pinhão e Guarapuava, com o lançamento de 5 toneladas de pinhão, a semente da araucária. Essa ação deve ocorrer em comunidades da reforma agrária de quilombolas, faxinalenses e poceiros. As sementes estão sendo coletadas em mutirão nas próprias áreas da reforma agrária por camponesas e camponeses moradores das comunidades, assim como a Jussara, a araucária, também corre risco de extinção, isso devido à exploração predatória com fins comerciais e madeireiros. Além das semeaduras, estão previstas a realização de mais de 30 oficinas relativas a questões ambientais, isso em diversos municípios, e a implementação de sistemas agroflorestais comunitários. Entre as oficinas estão as de araucária enxertada e pinhão na culinária. A segunda Jornada da Natureza é realizada pelo MST em parceria com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além da Superintendência do INCRA, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Paraná, e a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Participam ainda a Itaipu Binacional e a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. A lista conta ainda com a CCA, a Cooperativa Central da Reforma Agrária, a Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária do Centro-Oeste do Paraná, e a UFES, a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul. E também a Universidade do Paraná, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, o IAT, Instituto Água e Terra, e o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Vale lembrar que em junho de 2023, a comunidade Dom Tomás Balduino recebeu a primeira edição da Jornada da Natureza com a festa da semeadura da Jussara. Naquela ocasião, em conjunto com órgãos públicos, foram lançadas 4 toneladas de sementes da palmeira Jussara numa área de 67 hectares de reserva legal da reforma agrária.
E cerca de 5 meses após o lançamento das sementes, a efetividade da semeadura foi avaliada por pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul, em parceria com a PUC do Paraná, a Pontifícia Universidade Católica, junto com o IBAMA e Itaipu Binacional. A equipe avaliou a germinação das sementes e o crescimento de várias mudas, algumas hoje com mais de 50 centímetros, que já ocupam espaço no subbosque da floresta, onde não existem exemplares adultos da Jussara. Segundo o IAT, o Instituto Água e Terra do Paraná, sobre o Cadastro Ambiental Rural, a média de cobertura vegetal nativa nos 333 assentamentos rurais do Paraná foi de 29,51% em 2021. Essa média está acima do que indica o Código Florestal, que é de 20% da reserva legal. Esses números da reforma agrária contribuem, de acordo com a engenheira florestal Cláudia Sonda, do Instituto Água e Terra, para proteger e restaurar o que resta da Mata Atlântica, considerada uma das mais ricas em diversidades de espécies e ameaçadas do planeta. Hoje, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. Para conferir a prévia da programação, basta acessar o site mst.org.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E olha que notícia legal, o Brasil de Fato estreou mais um podcast nessa semana, é o Coriscos, que aborda vivências e saberes do povo e comunidades no Nordeste, destacando suas diversidades culturais e da natureza. A edição está imperdível e no lançamento apresenta um método desenvolvido por organizações que atuam na assessoria agroecológica, batizado de Lume. O processo utiliza uma série de ferramentas simples e participativas para levantar dados e análises sobre as vantagens do trabalho com base agroecológica. A gente vai conferir um trechinho só para dar aquele gostinho, só para dar aquela água na boca. Quem está apresentando esse programa, produzindo, está por trás de toda essa maravilha, é o nosso grande parceiro, nosso grande companheiro que está aqui no roteiro do Bem Ver também, Daniel Vlamer. Tem quem diga por aí que a agroecologia seria apenas uma ideia romantizada e sem capacidade de transformar a sociedade. Mas eu conheci agricultores e agricultoras que afirmam e vivenciam outra versão dessa história. Eles e elas utilizam um método para provar com dados e análises que, por exemplo, ajudam no combate à fome e preservam a natureza, entre muitas outras vantagens. Às vezes a gente trabalha no vai e vem do dia a dia, no corre-corre das coisas. A gente às vezes não considera que tem uma coisa tão boa, tão valiosa. Eu diria que até os conhecimentos que a gente tem é uma grande conquista, que a gente não bota isso como um patrimônio. O que seu Rafael Braz, aos 63 anos, considera seu patrimônio é o conhecimento agroecológico e saberes adquiridos na lida da terra, que ele acredita que podem ser sistematizados e compartilhados. Ele participou do Lume. Esse é um método que chama a atenção porque ajuda a perceber soluções concretas para a segurança e soberania alimentar, para a convivência com a natureza e o desenvolvimento sustentável. Tudo isso ajudando também a sonhar com um mundo melhor. Faz a gente sonhar muito mais. Quando chegou a parte dos sonhos, eu fiquei espantada com o tanto de sonhos que a gente tem, né? E com um baita patrimônio de saberes e natureza, Jusilene Torres, de 41 anos, participou de uma pesquisa-ação que utilizou o Lume. Em uma das etapas do método, os agricultores e as agricultoras são convidados a sonhar e projetar o futuro. Um desses de Jusilene é aumentar a produção de alimentos saudáveis, mantendo toda a natureza ao seu redor de pé e preservada. Um sonho que parece grande,
mas que ela vê se realizar dia a dia quando, por exemplo, houve animais silvestres que antes eram considerados extintos na região. A siriema é uma delas. Que maravilha, gente. Recomendo demais que se debruce, que escute, compartilhe todo esse podcast que tá lindo demais, Coriscos. Bom, quem quiser ouvir a versão completa e compartilhar, vai lá no nosso site radiobrasildefato.com.br que você vai ver entre as publicações recentes, tá lindo demais. A gente vai atualizar sempre que saírem novos episódios. Parabéns para toda a equipe envolvida. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Se você está aqui em São Paulo, pode escutar nosso programa pela RBA, nossa parceira Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na 98,9 FM a partir da 1 da tarde. Mas lembrando que a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet, é só acessar lá na radiobrasildefato.com.br. Lembrando que nosso programa também fica salvo no nosso site e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Duas celebrações que movimentam o Brasil e parte do mundo nesse mês de maio são o Dia das Mães e o Dia de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Nesse sentido, o podcast Divera juntou os dois temas. Olha só que bacana. É uma produção do Brasil de Fato Ceará e é apresentado por Francisco Barbosa. O Divera conversou então com a educadora Cosma dos Santos Damasceno, que é militante do MST. Na primeira pergunta, ela respondeu sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. Neste mês de maio, como a gente celebra, comemora o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, o mês também das mães, é muito importante que a gente visibilize e olhe para essa questão da mulher, da sua participação, das suas ações e das suas atividades, né? Não só no mês de maio, mas durante todo o ano, durante toda a nossa vida. E falando um pouco sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho, se nós precisamos a cada dia mais se empoderar e ocupar todos os espaços de trabalho, seja na dimensão social e humana, nas diversas formas, seja como liderança, ocupando os espaços políticos, os espaços de educação, de formação, mas seja também na área tecnológica, ocupando esses espaços que aí estão disponíveis, na área técnico-científica, né? É muito importante que todas nós mulheres ocupemos esses espaços e que a gente também, como desafio, que a gente lute para a equiparação salarial, para que a gente seja reconhecido, seja valorizado, nenhuma a menos, nenhum valor a menos, né? Que a gente estejamos unidas, né? Precisamos estar cada dia mais unidas e estudando, se preparando para os desafios que a cada dia a gente enfrenta, né? E também estarmos organizadas em redes no sentido de discutirmos as nossas situações, nos fortalecermos, darmos as mãos umas às outras e buscarmos os nossos direitos, as nossas conquistas e as nossas realizações frente ao machismo preponderante nessa sociedade atual. Cosma dos Santos também foi perguntada sobre como a misoginia e o machismo no ambiente de trabalho afetam as trabalhadoras. O machismo, a misoginia, ela afeta as trabalhadoras no ambiente de trabalho quando há, em especial, a presença do preconceito, da desvalorização, da minimização da mulher, da companheira. E são formas de violência, que é uma violência silenciada que acontece com as mulheres e que a gente não pode aceitar isso acontecer, que a gente precisa se revoltar. Quando uma mulher está sendo reprimida, quando uma mulher está sendo desvalorizada, temos que ser milhões de mulheres para se somar com esta companheira e fazer com que esta companheira seja valorizada e reconhecida. E
acima de tudo, né, ser contra qualquer forma de violência, de minimização, de desvalorização, dentro dessa lógica patriarcada de repressão machista que a nossa sociedade vive na atualidade. E no trabalho, no mercado de trabalho, isso se torna cada dia mais necessário que a gente fortaleça ações desse tipo. Em relação às mães, Cosma dos Santos também destacou quais são os maiores desafios para elas em relação ao mercado de trabalho e ao trabalho doméstico. Eu tenho dito em muitas situações que ser mãe e ser mulher é ser artista, porque é uma tarefa, ser mãe, ser mulher, ser trabalhadora, é uma tarefa que não é fácil, é prazerosa, é gostosa, mas também é difícil, porque requer muita dedicação, muito empenho de nossa parte enquanto mulheres. E para isso, a gente precisa com que a sociedade, os nossos familiares compreendam e se somem, em especial, no cuidado com os filhos, com as crianças, né? Para que não sobre só para a mulher, para a mãe, essa tarefa do cuidado, né? De assumir as tarefas de casa, as tarefas domésticas, e também para que nós mulheres possamos ter tempo para o trabalho, mas também ter tempo para a gente, porque em muitas situações a gente acaba o tempo da gente, o tempo do descanso, o tempo do cuidado pessoal, ficando em muitas situações reprimido, o que não é certo, e a gente precisa de olhar para esta mulher, esta mãe, esta trabalhadora, esta artista, como uma forma de saber que é um ser humano que precisa que a gente dê a mão e estejamos juntos, todos e todas a família e a sociedade como um todo estejamos juntos nessa função. A conversa adentrou também para os desafios e desigualdades que também atingem a mulher do campo. Esses desafios e desigualdades, eles atingem também as mulheres do campo. Em muitas situações, as mulheres do campo, e aí eu olho assim, para algumas situações que as mulheres do campo, quando se separam, quando são mães sozinhas, né, se torna muito desafiador ter que dar conta da agricultura, né, e em muitas situações, nos coletivos, nas cooperativas, nas associações, o machismo muitas vezes impede que as mulheres assumam determinadas funções, né? Ou então, muitas vezes, há uma briga, há uma luta para que seja valorizada e seja equiparada aos homens, né? Que possam fazer as tarefas, cada um de acordo com o que pode fazer. E principalmente quando se assume essa tarefa de assentado, de assentada, né? E aí essa situação, essa desigualdade, também acontece muitas vezes na hora da partilha da renda, ou mesmo na hora de fazer determinadas tarefas, né? Porque a mulher não pode isso, não pode aquilo. Ou a mulher vai junto com o companheiro para a roça. No entanto, quando chega em casa, o companheiro vai descansar e a mulher vai fazer atividade doméstica, vai preparar a alimentação, vai cuidar da limpeza da casa, vai ter todos os outros cuidados, vai se preocupar com o filho, vai arrumar filho para ir para a escola. E aí a gente muitas vezes tem percebido que é uma forma de discriminação ou mesmo de exploração da mulher ou falta de solidariedade e consciência do companheiro dizer, poxa, minha companheira foi comigo na roça, agora vamos se somar nos afazeres de casa, nos afazeres domésticos, nos cuidados. Então isso é um trabalho que precisa de conscientização, de formação, e que a gente tem tentado fazer esse trabalho nos assentamentos, nos acampamentos. Muitas coisas têm melhorado, mas ainda há muito que ser feito para que melhore e para que seja mais valorizado e tenha uma igualdade, né, na questão de gênero entre as famílias. Bom, vale demais então ouvir a edição completa e conferir também as outras conquistas das mulheres para mudar esse cenário. Cosma dos Santos, por exemplo, defende a formação da família como um dos caminhos para combater o machismo e a misoginia no campo. Bom, quem se interessou pelo assunto e quer ouvir a edição completa ou as outras edições também do Devera, é só procurar lá Brasil de Fato CE, né, que é a sigla de Ceará.com.br. Bem fácil, Brasil de Fato CE, na sigla de Ceará.com.br. E assim a edição do Bem Ver de hoje fica por aqui, não sem antes marcar um compromisso. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente está chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa. Você que está aqui em São Paulo, confere pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, mas para o mundo inteiro a gente chega pela radiobrasildefatos.com.br.
O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer demais esses veículos por estarem com a gente e lembra que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.